Sejam todos muito bem-vindos. É uma satisfação estar aqui na sede da Sociedade Teosófica, nesse momento de reinício das atividades. Claro que nós temos uma demanda online hoje muito grande, mas a gente não pode deixar de atender aqui, ter o nosso encontro presencial. Estar aqui com as portas abertas para receber quem procura essa sabedoria perene, essa sabedoria divina, que é a teosofia. Bom, eu já introduzo o tema dizendo que a Doutrina Secreta é um desses livros que a gente tem que pedir licença para entrar. E entrar com humildade, para podermos sermos dignos de receber os ensinamentos que tem aqui. Então, assim, é com muita reverência que hoje nós vamos trazer aqui para vocês compartilhar algumas leis embrionárias sobre o proêmio da doutrina secreta. Quais são as leis mais importantes do ocultismo trazida aqui no proêmio? Blavatsky diz que essas ideias principais elas são poucas em números, mas do entendimento delas depende o entendimento de todo o restante da obra. Mas então, antes de começar, eu gostaria de convidar a todos a sentar numa posição confortável, fechar os olhos, caso queiram, inspirar profundamente, para a gente entoar juntos o mantra da unidade, que muito tem a ver com o tema da palestra de hoje. Ó vida oculta que vibras em cada átomo, ó luz oculta que brilhas em cada criatura, ó amor oculto que tudo abranges na unidade, possa todo aquele que se sente uno contigo saber que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. A doutora Annie Besant, nesse mantra, ela começa do particular para o geral, do átomo para a unidade. A HPB ela vai fazer exatamente o oposto, ela começa da unidade até a matéria, até os planos mais densos. E embora o objetivo, o método das duas alturas sejam distintos, uma começa do geral para o particular, outra do particular para o geral, o objetivo é um só: mostrar para nós quem somos e aonde nós estamos no plano da evolução da vida. E a primeira questão assim, que se apresenta para o nosso estudo de hoje é saber por que os símbolos são tão importantes no ocultismo. A doutrina secreta nos responde. Ela diz que o simbolismo é a linguagem dos mistérios, que está presente em todas as eras, mas porém velada. Sendo que somente aqueles que têm as qualificações, que receberam certas instruções, que não se corrompem, somente esses conseguem adquirir essas chaves. E ela faz uma diferenciação entre o que é símbolo e emblema. Segundo a HPB, emblema ele tem um grupo de pensamentos maiores do que um símbolo. Ele compõe uma gama de pensamentos maiores, que é do símbolo, que o símbolo explica apenas uma ideia. Dizem ainda os sábios que as palavras são para os profanos e os símbolos são para os iniciados. Então, embora a gente fale muito do símbolo da Sociedade Teosófica, na verdade não é um símbolo, na verdade é um emblema, porque ali contém toda a história da nossa cosmogonia, como nos adverte a Carta 111 dos Mahatmas. Então agora vamos passar a essas ideias fundamentais, a essas 3 proposições fundamentais. A primeira está relacionada com o princípio da unidade. A HPB nos diz que existe uma realidade absoluta, que sempre foi, é e será, que sempre existiu, que é a causa de tudo que existe, de toda a criação, de tudo que existe, tudo que é visível e invisível, e que nós sequer podemos nominar, porque qualquer conceito, qualquer definição que dermos
ao absoluto, estaríamos delimitando a sua natureza. Então, por isso que muitas vezes nós chamamos de o absoluto, de o insondável, o inominável, o incognoscível, a luz infinita, a Ensof, a coisa, enfim. E para aqueles que preferirem, pode chamar de Deus também. Não é importante, o mais importante não é a gente saber, querer entender qual é a natureza do absoluto. Mas é importante que a gente saiba que desse absoluto tem o princípio da unidade. E desse princípio da unidade entre todas as coisas é que deriva também o nosso primeiro objetivo da sociedade teosófica, que é a fraternidade entre todos os seres. Quando nós nos deparamos, percebemos que nós vivemos no mesmo globo, numa mesma galáxia, numa mesma humanidade, isso nos deixa mais propensos a sermos mais irmãos, mais fraternos e, por isso, mais humanos. E daí decorre esse belíssimo princípio, que é o princípio da fraternidade universal entre todos os seres. Como eu disse, a gente não pode inferir muita coisa do absoluto, mas nós sabemos que ele tem 3 aspectos. Existe um espaço abstrato, existe um movimento eterno de expansão e contração, existe uma duração. Aqui a gente nem fala em tempo, a gente fala em duração. E aí nós já podemos entrar na segunda proposição, que é o princípio da periodicidade ou da ciclicidade. Então, esse movimento de expansão e contração, no ocultismo tem um nome, é Manvantara e Pralaya. Durante o Pralaya seria aquele momento de descanso, de sono e de repouso do absoluto. Ele ocorre entre uma manifestação e outra. Durante o Pralaya é como se toda atividade mental do absoluto ficasse estagnada, ficasse potencializada, na verdade. Ficasse em estado de latência. Como se todo o poder geracional ou criativo do absoluto cessasse. Não é que não existe uma atividade mental. Existe, tudo é mental. Mas é uma mente inconsciente, seria uma mente para dentro e não para fora. Seria como um sonho, a gente só sabe que está sonhando quando acorda. Então seria o sonho, o descanso. E o Manvantara? O Manvantara seria aquele movimento oposto, seria o movimento da manifestação, onde tudo aquilo que foi sonhado durante o Pralaya viesse à realização. Aí nós já temos a fusão de matéria e espírito para dar vida, para criar tudo que existe. Aí já não é mais emanação, é criação. A palavra Manvantara vem de Man, que quer dizer pensar. Ou seja, o Manvantara seria a realização do pensamento divino, da idealização do plano divino. Mas para a gente entender melhor como é que acontece essa manifestação, a melhor forma de fazer é como Blavatsky fez, por meio das imagens. Então eu vou tentar aqui usar o quadro, sem derrubar o microfone, para a gente tentar desenhar esse momento da emanação. De acordo com a doutrina secreta, a primeira imagem que aparece é de um círculo, ou melhor, um disco branco com fundo preto. Então vamos imaginar que todo esse quadro aqui seja o absoluto. Então a primeira imagem que ela vê é um disco branco e depois na segunda imagem um ponto no meio. Pessoal, isso aqui na maçonaria é muito fácil de entender, porque o primeiro instrumento simbólico da maçonaria é o compasso. O compasso é aquele instrumento que tem uma haste no centro e com a outra ele faz um círculo perfeito. Ou seja, ele delimita o espaço, ele cria uma superfície.
E aí eu abro um parêntese aqui para dizer para vocês que aquele símbolo, aquele G que tem dentro do símbolo maçom, não é de God, quando a gente vê aí na internet, né? God. Na verdade, é de geometria sagrada, de geômetra. E também corresponde à letra número 3 hebraica, que é Gimel, ou seja, o número da manifestação. Um outro conceito interessante também vem do hermetismo. O hermetismo tem uma ideia parecida, mas uma perspectiva diferente. Eles não começam do círculo, do disco. Eles começam do ponto. Eles entendem que o ponto seria a força propulsora de toda a movimentação nesse mar cósmico. Então, o ponto é que era como se você jogar uma pedra na água. Ou seja, aquele impacto faz com que as ondas se propagam até fazer aquele círculo. E outro conceito também muito interessante, bem parecido, vem da Cabala. A Cabala tem um conceito filosófico muito importante, talvez o mais importante, que é o do Tsim Tsum, que é o poder da constrição ou autocontração da luz divina. Segundo a Cabala, ela diz que no início tudo era luz, e essa luz invadia toda a existência. Então o Absoluto, quando resolveu criar a humanidade, ele restringiu a sua luz, para que os homens e os anjos pudessem ter um lugar ali para exercer o seu livre-arbítrio. Mas quando ele fez isso, ele não deixou de ser o Absoluto, ele não restringiu a sua luz. Porque para o Absoluto tudo é luz. Para nós é que é trevas, nós que não conhecemos. O exemplo que a gente pode dar é de uma mulher grávida. Para ela ter um filho, ela vai ter que abrir um espaço dentro dela. Mas mesmo assim, ela não deixa de ser a mulher. Então, pessoal, feitas essas considerações, então aqui nós teríamos o que seria o primeiro logos, o número 1, a unidade. Depois nós teríamos a diferenciação. E, por fim, a manifestação. Aqui seria a diferenciação e aqui a manifestação. Esse símbolo aqui é interessante que na alquimia é o símbolo do sal, mas não é o nosso sal de cozinha, não. Seria o sal cósmico. É por meio desse sal que a água cósmica, digamos assim, ela cria a estrutura, a substância primordial para gerar a matéria e espírito. E esse T aqui seria o T do tal, ou seja, aqui a matéria encontra-se envolta pelo espírito. E de tudo que eu já estudei, pessoal, em ocultismo, uma maneira mais fácil da gente entender esse plano divino, onde é que a gente situa nesse plano todo, é por meio da árvore da vida. Então, vou tentar desenhar aqui para vocês a nossa árvore cabalística. Então, nós estamos aqui no finzinho do plano. Pessoal, a árvore da vida, ela nada mais é do que o nosso sistema solar. Aqui nós temos Júpiter, aqui nós temos Marte, aqui nós temos o Sol, aqui nós temos Vênus, aqui nós temos a Lua e aqui nós temos Mercúrio. Se a gente olhar de baixo para cima, a gente vai ver que é um sistema solar, que é uma mandala astrológica. E nós estamos aqui recebendo todos esses eflúvios que vêm desses luminares, desses planetas. E se a gente olhar de cima para baixo, a gente vai ver que é uma pirâmide. O que é um triângulo sobre um quadrado? Não é uma pirâmide? Deixa eu tentar desenhar uma pirâmide. Se a gente tentar fazer assim. E pirâmide lembra o quê? Pirâmide lembra Egito, lembra maçonaria, pirâmide lembra Cabala, lembra Egito, enfim. É interessante porque a vida, a vida precisa de uma forma para se manifestar. Mas a consciência, ela se manifesta em espiral. Ela evolui na forma de espiral.
Porque a pirâmide ela não está parada, tudo gira, está tudo em movimentação. Então a árvore da vida ela não é tridimensional, ela é multidimensional. Existem inúmeras formas de você analisar a árvore da vida. A árvore ela tem 10 sefirotes, que são as esferas. Ela tem 22 letras hebraicas, que corresponde aos 22 arcanos maiores do tarô, e que no total correspondem a 32 caminhos para a iniciação. Por que é 32 e não 33? Porque o 33 é o número do mestre. Dizem que Jesus morreu com 33 anos. Isso é para dizer que ele era um mestre. 33 também é o número máximo da carreira maçônica. É o número do mestre. Deixa eu apagar aqui. É importante também a gente lembrar, pessoal, que a árvore da vida, ela segue a numerologia pitagórica, ou seja, a numerologia pitagórica ela vai de 1 a 9. E embora eu tenha dito para vocês que nós temos 10 sefirotes aqui, na verdade são 9, porque o 10 ele é o 1 de novo, só que no plano físico, em outra dimensão. Ele é a própria Keter, só que somos nós aqui no plano físico. Então, embora seja 9, esotericamente são 10, esotericamente a gente computa 9. A Blavatsky, quer dizer, a doutrina secreta, ela segue a numerologia pitagórica. E ela faz uma diferenciação muito importante em que seja número e algarismos. Número tem consciência, número é metafísico, existe uma ciência sagrada dos números. Enquanto que algarismos são profanos, são esses que a gente usa no nosso dia a dia. E uma coisa interessante é por que o 0 não está na numerologia pitagórica. A doutrina secreta diz que somente números podem ser divisíveis. O 0 não pode ser dividido. Se você colocar na sua calculadora aí 0 dividido por 0, não vai dar 0. A calculadora vai dizer que essa operação não existe. Então, pessoal, o 0, ele não é um número, ele é um não número. Ele é a causa, ele é a lei, ele é o portal, mas ele não é um número. Ele só é um número quando ele é colocado posteriormente a um número. Aí, ele é um número. Mas, fora dessa possibilidade, ele não existe. Ele é uma filosofia, uma lei, um portal entre o ser e o não ser. Por isso que ele não está na numerologia pitagórica. No tarô, é muito comum os baralhos trazerem o 0 como louco. E eu entendo isso assim, porque o tarô é uma chave hermética. E no hermetismo, o principal princípio, a principal regra, é que tudo é mental. Então, o que é o louco? O louco é uma mente inconsciente, uma mente imprevisível, incondicionada, aquela que faz as suas próprias leis, ou seja, por isso, talvez ele seja equiparado, relacionado ao absoluto. E outra característica do louco é que ele é espontâneo, ele é alegre, muitas vezes ele está vestido com a roupa do bobo da corte, enfim, é o desapego. Então eu acho interessante essa relação. Uma outra coisa muito interessante que a doutrina secreta nos traz é o mistério do Pi. O Pi, o famoso 3,1415. O Pi, ele é uma medida de circunferência, né? Ele é a circunferência dividida pelo diâmetro, que é 2 vezes o raio, que dá esse resultado. A doutrina secreta diz que o Pi é o número da nossa hierarquia criadora. Ou seja,
dos Mahashohans, dos Elohim, dos Devas. Então, de que circunferência ela está falando? Ela está falando do nosso Logos. Ela está falando do anel não passarás. E de acordo com a doutrina secreta, cada número do Pi, ele corresponde a uma figura geométrica. Mas antes da gente colocar a figura geométrica, é interessante também a gente ver que quando a gente faz a redução teosófica do Pi, redução teosófica é o seguinte, pessoal, eu não expliquei, né? A numerologia, boa noite. A doutrina secreta segue a numerologia pitagórica. Então, sempre que um número for maior que 9, ele tem que ser reduzido. Então, quando a gente soma aqui 3, 1, 4, 1 e 5, vai dar 14, que corresponde ao nosso número de Manus. Só que 14 também, que é o duplo 7, 7 princípios. 14 é maior do que 9, então a gente tem que fazer a redução teosófica, que vai dar o quê? 5. 1 mais 4, 5. Que é o número da nossa hierarquia criadora. O número 5 corresponde ao pentagrama, o nosso quinto princípio, Manas. Bom, então, o que a doutrina nos traz sobre o Pi? Ela diz que o Pi, em termos de figura geométrica, o 3 corresponde ao triângulo, o 1 corresponde a uma linha, o 4 é um cubo, o 1 é outra linha e o 5 é um pentagrama. E aí, quando a gente coloca essa figura, a gente faz esse desenho, olha o que a gente encontra. Não parece a árvore da vida? É a árvore da vida. Isso aqui corresponde à nossa arquitetura cósmica, que está representada pelo Pi, numericamente. Só que aqui vocês estão vendo que tem um pentagrama invertido? Por que esse pentagrama está invertido? Diz a doutrina secreta que nós estamos no Kali Yuga. Kali Yuga seria o momento mais denso da humanidade, em que nós estamos imersos nas trevas mesmo, na materialidade. E o símbolo do Kali Yuga é um pentagrama invertido. Então, nós estamos aqui na árvore da vida de cabeça para baixo, imersos na materialidade. O pentagrama, pessoal, ele lembra um arcano do tarô também, o arcano número 12. O arcano número 12 é um homem pendurado de cabeça para baixo. É mais ou menos assim. Ele está amarrado pelo pé. E eu já vi muitos tarólogos bons chamando esse arcano aqui de enforcado. Ele não é enforcado, ele está amarrado pelo pé. Ele está amarrado de cabeça para baixo numa situação de alto sacrifício, porque ele se colocou nessa posição. E ele pode sair dela quando ele quiser. Esse pentagrama, esse arcano, ele lembra muito o mito de Odin. Odin, aquele deus nórdico que falta um olho, assim, o pai do Thor. Odin se pendurou 9 dias na árvore da vida para ter uma percepção espiritual. E ele conseguiu se iluminar. Então, assim, nós estamos aqui na mesma situação de Odin. Nós estamos pendurados na árvore da vida, numa situação de autossacrifício para a gente desenvolver o nosso mental e buscar regenerar a humanidade. Porque somente após a gente desenvolver o nosso mental é que nós vamos inverter esse pentagrama. Que ele vai deixar de ser assim e vai ser assim. E aí nós já entraremos praticamente na sexta raça. Bom, pessoal, então agora vamos entrar na nossa terceira. Também isso aqui, pessoal, lembra muito aquele voto do Bodhisattva, né? Que ele está lá na porta do Nirvana esperando que todo mundo se ilumine para que ele entre, ou seja, é uma condição de autossacrifício.
Tudo que a gente quer na espiritualidade, a gente precisa se autossacrificar. Você vai ter que fazer jejum, você vai ter que se abster de muita coisa. Enfim, a gente não vai conseguir virar esse pentagrama se a gente não buscar nos regenerar. E essa regeneração ela tem que ser altruísta, não pode ser egoísta. Bom, então vamos passar à nossa terceira proposição. A nossa terceira proposição vai nos falar que existe um plano. E esse plano é a evolução. Mas a evolução do quê? Quem que está evoluindo? É a mônada, né, pessoal? A mônada que sai lá dos planos sutis, que vai descer pela árvore da vida, que vai se materializar, vai descer em todos os reinos para poder voltar novamente. E o que é a mônada? Eu diria para vocês que a mônada, assim, de uma forma bem simples, é o espírito. Nós podemos dividir o espírito? Não. O espírito ele pode ser diferenciado em vários níveis de consciência, mas não podemos dividir o espírito. Então a mônada se desenvolve como? De acordo com a doutrina secreta, ela se desenvolve concomitantemente no plano mental ou intelectual, que é coordenado pelos pitres solares, que dão a nossa consciência, a nossa mente, e pelo físico, que é regulado pelos pitres lunares, ou seja, os pitres lunares, em termos de evolução física, já evoluímos. Agora, a mente ainda não. A Cabala nos diz que nós já fomos pedra, já fomos vegetal, já fomos animal, nós somos humanos. E o futuro é que sejamos devas. Nós já fomos pedra? Já. O nosso corpo não precisa de zinco, de ferro, de sal, de uma série de nutrientes para formar nossa composição orgânica? Nós já fomos vegetal? Já. Nós não precisamos de proteínas, vitaminas e tudo que vem do reino vegetal? Nós já fomos animal? Já. Nós herdamos os nossos instintos, que são muito necessários para nos proteger dos perigos. E agora somos humanos e precisamos desenvolver o nosso quinto princípio para podermos ir para o sexto e para o sétimo. Então, meus queridos, feitas essas considerações, e o que eu acho mais incrível de tudo é que Blavatsky conseguiu, de uma forma brilhante, talvez, inspirada pelos grandes adeptos, a colocar toda essa historinha que eu contei aqui para vocês, dentro do emblema da Sociedade Teosófica, que eu vou tentar mostrar para vocês agora. O primeiro símbolo que a gente tem no nosso emblema é essa letra, que parece um 3, que é considerada o Om, o absoluto, né? Depois a gente tem uma letra grega aqui, que embora eu não possa afirmar para vocês, mas até que me prove ao contrário, eu entendo que é o Pi, porque faz todo sentido. Nós temos o Om, a vibração, e nós temos toda a numerologia e toda a arquitetura cósmica que vem da geometria sagrada, que é representada pelo Pi. E o Pi tem ainda isso aqui, no símbolo. O Om, pessoal, embora a gente fale Om, mas ele, na verdade, ele é escrito assim, A-U-M. O A é o 1, o U corresponde ao 6, isso no alfabeto hebraico. Essa é a vibração numérica dele. E o M é o 4. Quando a gente soma isso aqui tudo, dá 11. O 11, pessoal, é um número mestre. É um número que não pode fazer aquela redução teosófica que eu falei para vocês, reduzir até a dezena de Pitágoras, porque ele é um número mestre. Significa dizer que ele está vibrando em 2 dimensões. É o 1 vibrando em 2 dimensões. E aqui, quando a gente faz o ON, a numerologia do ON também, dá no mesmo, porque o O corresponde a 70 e o M corresponde a 40.
que dá 110 e, portanto, dá 11. Então, seja assim, vai dar 11 essa vibração do OM, que é um indicativo de que esse OM, quando você fala OM, tem que vibrar, tem que ter uma vibração. O que mais? Uma coisa interessante, pessoal, que essa questão da vibração numérica, ela está em nós também. Nós temos essa identidade. Isso está no nosso nome. Quando eu ouvi uma certa vez que o Ayrton Senna ele havia mudado o nome dele porque ele entendeu que, ou foi orientado, que havia uma conotação negativa na numerologia do nome dele. Aí ele trocou o I pelo Y e acrescentou mais um N. Ficou Ayrton Senna com 2 N's. Mas não resolveu muito, ele morreu jovem e de uma forma muito trágica, né? A Cabala nos ensina que mudança de nome é mérito. Então, por isso que na Bíblia a gente vê várias situações em que Deus mudou o nome de certas personalidades. Abrão virou Abraão, Sarai virou Sara, Jacó virou Israel. O Cristo também mudou muitas vezes o nome de alguns discípulos, de Simão para Pedro, Saulo para Paulo. É como se fosse um rompimento kármico, uma iniciação, é uma nova vida que ele deixa aquele karma familiar, que geralmente o nome está ligado com a família, para viver uma nova vida. Aqui na Sociedade Teosófica a gente observa que Blavatsky é o nome, não é o nome da família, é o nome do casamento. Houve uma alteração no nome. Annie Besant, também a Radha, também a Bournier, acho que é do marido. Então essa questão numérica, ela nos acompanha, ela que dá a vibração da nossa individualidade. É importante a gente conhecer a vibração numérica do nosso nome. Depois, o que a gente tem? A gente tem a cruz rodopiante, né? Ou a famosa suástica. Acho que vai ser assim. A suástica a gente poderia dizer, assim, simplesmente, que seria a fusão do espírito com a matéria. Mas existem outras explicações, assim, muito interessantes também. Os místicos, principalmente os astrólogos, dizem que esse símbolo, ele resulta da junção dos símbolos astrológicos de Júpiter com Plutão, com Saturno. Isso faz muito sentido, porque Saturno é o tempo, é Cronos, é o terceiro logos, é ele que dá o tempo. Mas quem dá o ritmo é Júpiter. Júpiter é o filho. Júpiter leva 12 anos para passar todos os nossos signos, todas as casas astrológicas. Ou seja, ele fica mais ou menos 1 ano em cada casa astrológica. Atualmente ele está em Áries, em conjunção com o Sol. É importante a gente saber que é um momento até auspicioso. É bom vocês verem o que Júpiter está pedindo de vocês. O que ele quer que vocês iniciem? Júpiter é o deus do Olimpo. Ele pode te presentear, ele pode ser benévolo, mas ele pode te castigar também, ou seja, ele pode te punir, ele pode te mandar um raio na cabeça, se você não fazer o que ele quer. Júpiter também, pessoal, ele corresponde ao deus nórdico Thor. E na maçonaria tem relação do martelo, do malhete do Thor com essa suástica, que seria um instrumento utilizado para lapidar a pedra bruta. Nós sabemos que durante o nazismo, Hitler usou esse símbolo, né? E muita gente diz que houve um desvirtuamento. Eu não sei se houve um desvirtuamento, o que eu acho é que ele usou o lado negativo do símbolo. Na verdade, o símbolo é poder. Agora, as intenções, como você vai usar, aí depende, você pode usar para o bem ou para o mal. O que define uma loja branca de uma loja negra são as intenções, não são os símbolos. Os símbolos são os mesmos, os instrumentos são os mesmos. Bom, e depois então, o que a gente tem? A gente tem aqui a famosa cobra que morde o próprio rabo, né? O famoso Ouroboros. Eu vou fazer ela maior.
A primeira instância da doutrina secreta, ela fala uma frase que é mais ou menos assim. Durante o Pralaya, não havia mente universal, porque não havia Arri para contê-la. Quem é o Arri? Aí a gente vai no glossário teosófico e ela diz: Arri são as nossas hierarquias criadoras, os Mahashohans, os Devas, os Elohims, as serpentes sábias, os dragões de sabedoria. Então o Ouroboros representa isso, as hierarquias criadoras, é o Pi novamente. As nossas hierarquias criadoras, que pode ser entendido aqui como dragão ou como cobra. Na alquimia é entendido como dragão. E eu gosto da ideia do dragão porque é dragão que jorra fogo, né? E esse movimento circular, ele lembra muito Forrat. Forrat é que tem esse movimento que é a eletricidade, que ele vai girando e vai criando esses vórtices em espiral para criar os globos, para criar os nossos mundos. Outra questão interessante que eu acho que tem a ver com o dragão é que na astrologia nós temos um aspecto chamado nodos lunares. E os nodos lunares, ele representa a cabeça e a cauda do dragão. Geralmente a cauda, ela representa o nosso passado, a nossa ancestralidade, o nosso karma. E a cabeça é o nosso dharma, para onde a gente está indo. No nosso mapa, um está em oposição ao outro. Ou seja, se sua cabeça está em Áries, a cauda está em Libra. E aqui a gente vê que é um momento em que a cauda e a cabeça do dragão se encontram, ou seja, é o fim de um ciclo. E que ciclo é esse? O emblema da Sociedade Teosófica nos indica que aqui já é o fim do Manvantara. Por quê? Porque esse triângulo, esse hexagrama, ele representa o nosso sexto princípio. O nosso sexto princípio, ou seja, nós já estamos desenvolvendo os nossos princípios superiores. E o 6, ele tem o 7 dentro dele, que é representado pelo nosso sétimo princípio, por Vênus. O hexagrama, ele pode ser compreendido também entre o equilíbrio, entre o espírito e a matéria. Há quem diga que é a estrela de Davi. Eu entendo que não é totalmente certo, porque é a estrela de Davi desde que você entenda que Davi tirou a estrela, o hexagrama da Cabala, que isso aqui é o centro da Cabala. Eu apaguei aqui, mas isso aqui é o que está no centro da Cabala. Davi era judeu. Então, pessoal, isso aqui é um indicativo de que Blavatsky conseguiu sintetizar aqui toda a evolução da nossa raça. Ou seja, a Cabala mostra o passado, nós estamos pendurados no pentagrama ali de cabeça para baixo. O símbolo da Sociedade Teosófica nos mostra o futuro, para onde nós estamos indo. E o nosso futuro é chegar na sétima raça, representado por Vênus, o sétimo princípio. E ela diz ainda, ela dá ainda uma dica de quando vai acontecer o fim do Manvantara, do nosso pequeno Manvantara, do nosso sistema solar. Ela diz que quando o Sol se esconder atrás do 30º grau de Makara, aí sim será dado início ao final do nosso Manvantara. Vocês já perceberam que isso aqui é uma mandala astrológica, né, pessoal? Isso aqui, e aqui cada ponto desse aqui vai ter um planeta. É o famoso quadratura do círculo. Isso está lá na Carta dos Mahatmas 111. Ou seja, quando os planetas estiverem configurados dessa forma e o Sol chegar no 30º grau de Makara, Makara é Capricórnio, pessoal, geralmente vai estar por aqui. Vai estar por aqui, não sei, se é Eras, vai por aqui, se for seguir os signos, vai por aqui. Ou seja,
Haverá um eclipse, que quando ela fala de o Sol se escondendo, dá uma impressão de eclipse. Eclipse. Então, quando o Sol se esconder ali atrás e não chegar ao signo de Peixes, ela ainda fala aqui, que provavelmente vai ser por aqui, então é um sinal que vai acontecer que o fim, a dissolução, ou seja, vamos voltar ao pralaya, vamos voltar ao fim do nosso pequeno sistema solar. Então, pessoal, tudo isso aqui foi só uma prévia para mostrar para vocês a importância que tem da gente desenvolver essa visão simbólica para a gente poder entender um pouco, absorver um pouco dessa mensagem que está oculta na doutrina secreta. Vocês viram que a gente viu cabala, a gente viu astrologia, a gente viu numerologia, a gente viu alquimia, mitologia, tarô, geometria sagrada, tudo isso são chaves de interpretação da doutrina secreta. E assim, não é que você não saiba nenhuma dessas linhas de conhecimento, que na verdade são iniciações, que você não possa ler a doutrina secreta. Porque além de todas essas 7, ainda tem mais 2, que é a psicológica e a filosófica. E essa está aberta para todo mundo. Eliphas Levi nos diz que é impossível saber tudo, não adianta que a gente não vai saber. É um sonho impossível. Mas infeliz é aquele que não tente. Portanto, é importante a gente se resignar e estudar sempre. Bom, pessoal, muito mais coisa a gente teria para falar aqui sobre a doutrina secreta hoje. Tem muita coisa a ser desvendada. Mas eu fico por aqui. E caso vocês tenham alguma pergunta, algum comentário, alguma crítica, por favor, fique à vontade.